Hoje nós vamos relembrar de Power Rangers O Resgate, outra temporada de enorme sucesso que marcou na história da franquia. Abordando temáticas bem mais sérias e até sombrias, a temporada trazia demônios como vilões principais. Ela teve também as suas inovações, como o fato de que foi nessa temporada que tivemos o primeiro Ranger criado exclusivamente para a franquia. Oi, eu sou o Raoni Soares e já começo confessando que por muito tempo eu não me agradava muito com os visuais desses Rangers. Eu não achava os capacetes e os uniformes nem um pouco atrativos e foi só depois de adulto que superei isso quando reassisti a temporada. Mas se em Galáxia Perdida tivemos a mudança no molde da produção, foi em Lightspeed que o ciclo de conexões entre as temporadas se encerrou de vez. Uma vez que na temporada anterior a gente ainda recebeu ali algumas menções honrosas, enquanto aqui não tivemos absolutamente nada que nos arremetesse ao que veio antes. Não tínhamos mais a participação do personagem Book, nem mesmo as raras aparições do Alpha. Lightspeed é a 8ª temporada de Power Rangers e recebeu um total de 40 episódios, algo que acabou sendo reproduzido posteriormente nas temporadas Força do Tempo e Força Animal. Ela foi lançada no ano 2000, baseada na 23ª temporada Super Sentai, a Kill Kill Sentai Go-Go 5. E aqui no Brasil, ela foi a última temporada a ser exibida pela extinta Fox Kids em 2001. Já em 2002, ela foi transmitida na TV Globinho e por volta de 2017 ela acabou voltando para a TV aberta no Band Kids. E assim como na temporada anterior, aqui os Rangers também já são personagens adultos que exercem algum tipo de profissão. E a história começa quando um grupo de nômades abre uma tumba e acaba libertando demônios que tinham sido aprisionados ali por um sacerdote muito poderoso há cerca de 5.000 anos atrás. E ao se verem livres, Demoníaco, Jinxes, Vipra e Lokai procuram pelo reino da sua rainha Banshira, mas acabam descobrindo que no lugar desse reino foi construída uma cidade chamada Mariner Bay. E tudo que acabou restando desse antigo reino demoníaco foi uma caverna localizada embaixo da cidade chamada de a Caverna da Caveira, onde também fica localizado um portal que dá acesso ao mundo das sombras, que é equivalente ao inferno. E pensando por essa ótica, fica bem fácil da gente compreender as motivações desses vilões, porque ao contrário de alguns que passaram pela franquia, eles não estavam atacando as cidades apenas por serem maus. Ao descobrirem que esses demônios foram libertados, uma organização chamada Lightspeed Rescue, lideradas pelo capitão William Mitchell, coloca o seu plano de defesa em ação, recrutando pessoas capacitadas para defenderem a cidade. E as pessoas convocadas foram Carter Grayson, o melhor bombeiro de Mariner Bay, que se tornou o líder do grupo, sendo o Ranger Vermelho. E Carter acabou virando bombeiro porque quando era criança ele foi salvo por um homem misterioso de um incêndio. Posteriormente acabou sendo revelado que esse homem misterioso era ninguém menos que o capitão Mitchell. Quem ganhou o uniforme azul foi Chad Lee, um especialista aquático. Joel Rowling, um piloto de acrobacias aéreas, virou o Ranger Verde. Kelsey Winslow, uma alpinista que adora várias atividades esportivas, se tornou a Ranger Amarela. Dana Mitchell, uma paramédica, filha do Capitão Mitchell, ganhou o uniforme rosa. E o 6º membro dessa temporada é o Ryan Mitchell, o Ranger Titânio, o irmão da Dana e filho do Capitão Mitchell. A base de operação dos Rangers é a Lightspeed Aquabase, que foi desenvolvida pela equipe de cientistas da Angela Firewater. E ao longo da temporada, Diabolic e o seu grupo tentam trazer de volta sua líder, Rainha Banshira, que aparece na maior parte do tempo em uma forma espectral. Só que para sua frustração, Diabólico acaba falhando em absolutamente todas as ofensivas contra os Rangers. E depois que Diabólico é derrotado, o filho da Rainha Banshira, Olympus, acaba assumindo o lugar dele como o vilão por alguns episódios, até que a sua mãe acaba voltando a ter uma forma corpórea graças a ele. Depois de algum tempo fora tentando descobrir os planos de Banshira, Ryan descobre que as intenções dela é libertar absolutamente todos os demônios presos no mundo das sombras. E a partir disso, eles pretendem dominar o planeta. Ryan então avisa os Rangers, mas acaba sendo capturado pela Rainha Demônio. No penúltimo episódio, a Aquabase acaba sendo totalmente destruída pelos soldados da Rainha, que pegam os Zords e destroem a base de fora pra dentro. Na batalha final, Banshira até consegue abrir a tumba que prendiam os outros demônios, mas Carter tenta impedir que eles se libertem. O Ranger Vermelho empurra Banshira pra dentro da tumba, só que ela acaba se agarrando a ele para tentar levá-lo consigo para o mundo das sombras. A forma espectral de Diabólico aparece e ajuda Carter, derruba a Rainha Banshira no meio dos outros demônios raivosos e possibilita que Carter seja resgatado, os Rangers fechem a tumba e ela seja selada. No final eles acabam devolvendo seus morfadores para o Capitão Mitchell para seguirem com suas vidas de civis. A temporada termina quando eles veem um caminhão de bombeiros seguindo para um incêndio e todos correm em direção à fumaça para ajudar. Ao melhor
estilo uma vez Ranger, sempre Ranger. A temporada recebeu o nome de Resgate muito por esse teor de salvamento que tá sempre ali rondando o dia a dia dos Rangers, que acaba fazendo com que isso se torne parte de quem eles são. Uma coisa que durante a Era Zordon era muito reforçada era o fato de que os Rangers não podiam de maneira nenhuma revelar suas identidades para absolutamente ninguém. Muito embora isso fizesse total sentido, nessa temporada suas identidades não é um segredo, tanto que eles acabam assumindo mais a posição de oficiais. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like se você estiver gostando desse vídeo, porque ele é de extrema importância e ajuda muito no engajamento do vídeo. Desde o começo, os sextos membros vinham sendo algo recorrente em dado momento da temporada. Por mais que algumas vezes esses integrantes extras não acabassem se tornando tão fixos como foi o caso do Ranger Prata em Espaço. E geralmente isso era muito por causa da própria série base, que geralmente não levava muito esses integrantes adiante, sendo que alguns deles acabavam morrendo e deixando de existir. Só que aqui no caso de Kill Kill Sentai Go-Go 5, esse sexto membro simplesmente não existia. E isso faz com que o Ranger Titânio seja o primeiro Ranger inteiramente americano criado exclusivamente para a franquia. Na história, o Titânio Morfador foi criado com a intenção de ampliarem os poderes do Ranger Vermelho, só que eles descobriram que a energia contida ali era demais para o Carter suportar, então o projeto acabou sendo abandonado. E mais tarde, esse Morfador acabou sendo roubado pelo Ryan Mitchell, porque ele queria usar ele para se vingar de seu pai. Isso porque quando ainda era uma criança, Ryan se envolveu em um acidente de carro com seu pai e a sua irmã. Eles ficaram suspensos em um penhasco e o Capitão Mitchell só conseguiu segurar sua filha Dana, enquanto Ryan se salvou segurando o pé de seu pai. Foi quando o espírito de Diabólico surgiu e propôs um acordo pro Capitão Mitchell. Ele salvaria Ryan, mas em troca levaria o garoto consigo para criar o menino ele mesmo. O Capitão Mitchell não voltaria a ver o Ryan até o seu 20º aniversário, mas a princípio ele recusou a proposta, só que acabou cedendo quando o filho começou a cair. Durante todos esses anos, Diabólico acabou envenenando a mente de Ryan, dizendo que o Capitão Mitchell tinha dado preferência para sua filha. E o demônio acabou induzindo Ryan a roubar esse morfador e usar ele para destruir os Rangers, inclusive a sua irmã. E em sua primeira aparição ele quase conseguiu destruir os Rangers, só que a senhorita Fallwater trouxe um equipamento recém-criado que conseguiu deter o Ryan. E depois que seu pai contou tudo para ele sobre como ele foi parar nas mãos de Diabólico, Ryan acabou desistindo da vingança e consequentemente passou pro lado dos Rangers. E foi por conta disso que o personagem acabou sendo amaldiçoado por Diabólico com uma tatuagem de serpente nas costas que o impediria de morfar. Porque se ele continuasse se transformando em Ranger, a serpente se moveria até alcançar o seu pescoço e consequentemente acabaria matando ele. Isso foi implantado justamente com o objetivo de reduzirem a participação do personagem. Isso porque, como todas as cenas de luta eram reutilizadas da série Super Sentai, todas as vezes que o Titânio Ranger aparecia com os outros morfados, isso significava que essas cenas tinham que ser inteiramente filmadas do zero. No final, isso acabou fazendo com que a participação desse personagem se tornasse tão pequena na temporada. E introduziram a desculpa de que o personagem acabou desaparecendo com o objetivo de procurar mais respostas que pudessem ajudar os Rangers a destruir os demônios. Só que mesmo aparecendo pouco, esse personagem acabou se tornando popular na época, o que acabou fazendo com que as vendas dos brinquedos relacionados ao personagem disparassem, o que no final era o objetivo central da sua adição na equipe. Uma das coisas que a gente tem que ter absoluta noção é que essas produções giram em torno do objetivo de venderem mais brinquedos. E mesmo com a passagem tão curta, esse personagem acabou marcando na franquia por ser o primeiro Ranger criado para a versão americana. Diabólico é um dos demônios mais poderosos da temporada, não é à toa que ele acabou se tornando o principal vilão em boa parte da história. Ele tem uma estrela no peito que era a fonte dos seus poderes e foi dado pela Rainha Banshira. Diabólico acabou assumindo o comando das forças do mal até o retorno da sua rainha. Só que durante a temporada ele apresenta diversas divergências de ideia com a rainha e um ódio muito grande pelo seu filho, o bebê Impulse, a quem ele até tenta chegar a matar em um episódio, mas acaba não fazendo isso porque os seus aliados acabam chegando na hora. O tempo de liderança de Diabólico termina quando a rainha Banshira retorna e até o final da temporada ele acaba sendo destruído algumas vezes. Na primeira ele acabou sendo destruído pela Lightspeed Solar Zord, só que acabou sendo ressuscitado pelos seus aliados Viper e Lokai. No final a rainha Banshira acaba obrigando o Diabólico a destruir o seu amigo Lokai, o que faz com que ele se volte de vez contra a rainha e tente matá-la, só que ele acaba sendo derrotado por Olympus. E ele foi ressuscitado mais uma vez pela própria rainha, que controlou a sua mente
basicamente obrigou a ele a lutar contra os Rangers, mas ele foi destruído mais uma vez. E no último episódio ele acaba voltando como um espectro para ajudar os Power Rangers. Com a ausência da rainha Banshee, a Viper acaba cumprindo o papel de mãe para Impulse. E entre todos os demônios da temporada, ela é a única que tem aparência mais humanoide. Viper sempre enfrentava os Rangers pessoalmente e colocava em prática os planos de ataque, tendo um poder de invocar os Batlings, que são soldados demoníacos de pele preta, olhos vermelhos e pequenas asas. E ela foi destruída quando Banshee acabou absorvendo a sua energia para conseguir voltar à sua forma corpórea completa. Lokai era um dos generais da rainha Banshee e o melhor amigo do Diabólico. Ele também sempre batalhava contra os Power Rangers. E quando Impulse foi transformado em Olympus, tanto Lokai quanto Viper decidiram trazer Diabólico de volta porque eles não achavam que o filho da rainha era um bom comandante para eles. E como eu já falei, ele acaba morrendo pelas mãos do próprio amigo Diabólico. Já Jinxens é incumbido de invocar os demônios que enfrentam os Power Rangers. E ele faz isso arremessando cartas em uma espécie de portal em formato de boca de caveira, e utilizando outras cartas, ele também faz com que esses monstros cresçam. Impulse é o filho da rainha Banshee, o seu pai nunca foi mencionado. E como eu já falei durante os primeiros episódios, ele era só um bebê e vivia chorando e chamando pela mãe, o que causava muita raiva em Diabólico. Ele deixa de ser um bebê quando o Diabólico é morto e seu poder de estrela acaba sendo dado a ele por sua mãe Banshee, fazendo com que ele se transforme em Olympus. Ele assume o posto de Diabólico, mas se torna extremamente arrogante e frio, tentando até acabar com os próprios aliados para conseguir a atenção da própria mãe. E ele acaba sendo destruído pelos Power Rangers. Apesar de todos esses que eu já mencionei terem as suas próprias funções, é a rainha Banshee que acaba se tornando a vilã principal da temporada. Quando foram libertados da tumba, ela foi a única que não conseguiu assumir uma forma física, por isso Banshee passa boa parte da temporada aparecendo na forma de espectro. Isso muda quando o monstro faz um ritual para que ela voltasse a ter um corpo. Só que esse ritual acaba sendo interrompido pelos Rangers, o que deixou a rainha em uma forma física incompleta. Ela precisava então de mais energia para ter uma forma completa. E no final, como eu já falei, ela acaba conseguindo um corpo, mas isso acontece por pouco tempo, porque logo ela é destruída pelos Rangers. O Resgate foi a segunda temporada a ter um crossover com a temporada anterior. Nos episódios A Vingança de Traquina, parte 1 e parte 2, a gente acompanha a chegada da vilã em Mariner Bay. Um ano depois de ter sido derrotada em Terra Venture, Léo acaba descobrindo que Traquina continuou viva, só que em sua forma humana, e que agora ela tá fazendo de tudo para voltar à sua forma verde. Por isso ela acaba se juntando com um demônio chamado Trisco, e junto eles capturam pessoas para usarem uma máquina que é capaz de fazer com que ela volte à sua forma verde. Em contrapartida, esse demônio tinha se aliado também à rainha Banshee, com a promessa de que ajudaria ela a destruir os Power Rangers, só que as suas reais intenções na verdade era contra Traquina. Só que os Power Rangers da Galáxia Perdida acabam chegando em Mariner Bay para impedirem que Traquina consiga energia suficiente para mudar de forma. Mesmo assim, ela acaba conseguindo energia suficiente para mudar. Só que Olympus, quando descobre que Trisco tá do lado dela, acaba contaminando essa energia com um veneno, o que faz com que, ao invés de voltar à sua forma verde, ela acaba adquirindo outra forma. Os Power Rangers Lightspeed então usam o Omega Megazord para lutar contra Traquina, mas ela é muito forte. Então as Feras Galácticas aparecem e os Power Rangers da Galáxia Perdida usam elas para derrotar Traquina. Só que a vilã só é destruída de verdade quando os Rangers combinam as luzes Orion com o Omega Megazord. E se você quer saber mais sobre Power Rangers Galáxia Perdida, eu já fiz um vídeo falando só sobre essa temporada, e você pode assistir clicando no card que tá aparecendo aqui em cima ou no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E uma curiosidade sobre esse crossover é que a atriz que interpretou Traquina na temporada anterior, Amy Miller, acabou não voltando pro papel. E quem acabou fazendo a personagem nesses dois episódios foi a atriz Jennifer Burns. É por conta disso que nesses episódios a vilã usa máscara o tempo inteiro. Para investir em marcas licenciadas nessa formação de Power Rangers, no ano 2000 foi lançado um jogo para os consoles PlayStation, Game Boy Color e Nintendo 64. Esse foi o primeiro jogo da franquia criados com gráficos 3D, e mesmo tendo uma recepção mista pela crítica, acabou conquistando os fãs. E além de ser possível a gente selecionar os 5 Rangers principais, o Ranger Titânio ainda vem como personagem desbloqueável. No último episódio da temporada, os demônios acabam destruindo a Aquabase dos Rangers. Só que isso acabou não chegando a acontecer em GoGo 5. E a série Sentai acabou tendo 10 episódios a mais do que Power Rangers. Aproveita e deixa aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse vídeos falando só sobre a franquia Super Sentai. E assim como na temporada anterior, aqui a Amarela também era um homem em sua versão japonesa. E tanto o Vermelho quanto o Verde foram os únicos personagens da temporada que receberam as mesmas profissões das suas contrapartes japonesas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu posto conteúdo novo todos os domingos às 18 horas, então já se inscreve no canal e ativa
ativou o sininho para receber muitos outros vídeos sobre quadrinhos, filmes e séries. E nós nos vemos na próxima. Tchau!